vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou sobre a teoria geral dos recursos. Inclusive, é uma parte que vocês podem até aplicar ao processo civil também. Tá? Nele a gente viu de forma geral todos os pressupostos, né? Vamos chegar lá. O cabimento, os efeitos dos recursos, enfim. Então aqui a gente tem o processo trabalhista, a própria reclamação que a gente passou, né, respostas do réu, então a gente já vai para o pronunciamento do juiz, né, e na parte de tanto de sentença quanto de decisão interlocutória, nós temos as vias recursais, né, só lembrando que a sentença, ela pode, da qual é passível de recurso, pode haver um erro injudicando, né, que é aquele em que aquele que desafia a reforma da sentença por uma aplicação que foi entendida como errônea do direito, né, ou o erro improcedendo, que daí já desafia uma nulidade da sentença por algum tipo de falha processual, pelo não atendimento de algum dos pressupostos processuais ou das condições da ação. Então a gente viu parte de recurso, né, quanto aos efeitos, os pressupostos, a admissibilidade, sua classificação, a apresentação das contras-razões, o que se aplica, né, tudo, cada qual com a sua especificidade, é claro, né, aos recursos que a gente vai ver a partir de agora. Na verdade, vamos ver poucos, né, tô planejando que a gente veja somente 2 recursos, na verdade, né, o recurso ordinário e o agravo de instrumento no âmbito do processo do trabalho. Além desses, ainda cabem o agravo interno, o agravo de petição no âmbito da execução, o agravo de revista, no âmbito do TST o agravo de divergência, né? Então, assim, existem outros recursos cabíveis, mas que o nosso tempo não nos permite trabalhar com eles, né? Não sei que fosse aula somente expositiva, mas não é o caso. E lembrando só também que a gente não viu a fase de execução do processo do trabalho, né? Nela a gente tem a parte de o início, né, da execução, o pontapé inicial que deve ser dado pelo reclamante, a fase de liquidação da sentença, né, no qual cabe aí a apresentação de cálculos e as respectivas impugnações, pode ser feito por um perito nomeado pelo juiz ou pelas próprias partes. Também no âmbito da execução é possível os embargos à execução, os embargos à penhora, os embargos à arrematação, né? E contra a decisão de todos desses instrumentos, é cabível o agravo de petição, né, quando for uma decisão que não extingue a execução, né, a decisão, a sentença extintiva da execução, caberá daí o recurso ordinário. Okay? Então esses, infelizmente, são instrumentos que a gente não vai estudá-los aqui no nosso módulo por uma questão de tempo, né? Então nós vamos ficar, por enquanto, sem observar a parte da execução e vamos ficar sem ver alguns dos recursos que são cabíveis no âmbito do processo do trabalho, né? Na OAB é muito raro cair peças de fase da execução. Estou tentando até lembrar quando que caiu.
Eu estou lembrando que há muitos anos caiu um agravo de petição, tá? Mas há muitos anos mesmo, faz tempo mesmo. E eu não lembro recentemente de uma peça que tenha caído na OAB da fase executória, ok? Porque a fase executória, na verdade, ela acaba sendo muito casuística, né? Tem sim as teses firmadas pelo TST, né? Que são aplicáveis à fase de execução, ok? Mas mesmo assim ela depende muito da casuística, então torna a propositura de um caso um pouco mais unidimensional, né? Porque o avaliador acaba não podendo explorar muito o conhecimento jurídico propriamente dito, o conhecimento que o candidato tem a respeito dos temas precedentes já afirmados principalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então ele acaba explorando mais a fase de conhecimento. Nessa fase de conhecimento, né, tanto a fase de primeira instância quanto as fases seguintes. Então já vi recurso de revista, né? Já vi a própria reclamação trabalhista, contestação, impugnação também nunca aconteceu de cair. Impugnação, contestação ou embargos de declaração também nunca vi de cair, até porque são peças muito, muito simples de serem feitas, né? Vocês já estão com um caso aí já disponível para vocês trabalharem, alguns já devem ter até começado a trabalhar neles. Observaram aí que são casos bem simples de manifestar, né? de se elaborar. Então é muito como já vi cair, por exemplo, certa vez, do qual foi um caso até bastante polêmico, porque teoricamente estavam achando que cabia uma coisa e na verdade cabia outra, mas caiu uma ação de consignação em pagamento, né? Eu até ministrava há um tempo atrás a ação de consignação em pagamento, mas ela é muito do processo civil. Aliás, na verdade ela é só do processo civil, né? Então a ação de consignação em pagamento praticamente é CPC só, pouco se aplica da CLT. Então eu não vi uma abordagem muito interessante a respeito disso. Já vi cair também inquérito judicial para apuração de falta grave. Há muitos anos também, motivo qual eu também aplicava, né? Só que como ficava realmente muito curto o tempo, eu acabei deixando um pouco de lado o inquérito, porque percebi que não estava mais caindo essa parte a respeito de garantia provisória de emprego e tal, e até porque os casos em que cabe o inquérito judicial para apuração de falta grave são muito poucos. Então, assim, é uma peça que é interessante você dar uma estudada, tem todos os livros aí, os manuais de segunda fase de OAB que vocês devem adquirir para dar uma lida, se forem fazer na área do trabalho, tem essas peças, né? Tem o inquérito judicial de apuração de falta grave. Então, é importante, claro, dar uma estudada quando forem para a segunda fase da ordem. Entretanto, como nosso tempo é escasso, eu acabei não vendo muito motivo para a gente se aprofundar nela, tá? Então vamos lá. Então nós estamos falando de recurso, entre os recurso de agravo de instrumento e o recurso ordinário, que é o recurso que a gente vai observar a partir de agora. Ok? Bom, eu não vou ficar aprofundando muito, né, daquelas características que a gente já conversou na aula passada, ok? Então vou pedir para vocês resgatarem da memória
a nossa aula, nossa última aula. É claro que as especificidades do recurso ordinário a gente adota aqui, né, a gente conversa aqui, né, mas eu não vou me aprofundar demais em relação àquilo que a gente já conversou na semana passada, ok? Bom, o recurso ordinário, ele está previsto lá no artigo 893, deixa eu até pegar aqui na minha tela aqui, para não... Vocês sempre acompanhem aí com a CLT, tá? Ou abram a tela aí, eu prefiro que seja físico. Eu ainda tenho, não sei se eu sou muito da velha guarda, mas sinceramente livros, tal, essas coisas eu ainda prefiro que sejam os físicos. Ainda tenho muita dificuldade com livro digital, por exemplo, principalmente em PDF. PDF eu acho horrível, né? Mas a gente tem que acostumar, porque se a gente for comprar tudo que tem vontade de comprar, a gente acaba gastando, realmente gastando muito, né? Vamos lá. Então o recurso ordinário está lá no artigo 893, inciso 2º, aonde a CLT traz uma previsão geral de todas as modalidades recursais. Então lá está lá, no 893, das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Então, embargos, né, que como a gente tem os embargos de declaração, que está um pouco mais para frente, mas que a gente falou que não se considera os embargos de declaração como recursos, né? Mas tem os embargos de divergência, por exemplo, né? O recurso ordinário, que é cabível contra a sentença, né? O recurso de revista, no caso a sentença tanto terminativa quanto definitiva, né? Tanto uma sentença que extingue o processo com resolução do mérito, quanto uma sentença que extingue sem resolução do mérito. E também naquela extintiva de execução, aquela sentença que extingue a execução, que mata a execução acaba ali, seja qual for o motivo, né? Geralmente pelo pagamento. Então, extinguiu, mas a parte por algum motivo está insatisfeita, né, pretende a reforma daquela decisão, cabe o recurso ordinário. Então, somente ter cuidado com isso, né? Na aula que vem a gente deve falar sobre o agravo de instrumento. Vocês vão observar que o agravo de instrumento no processo do trabalho, ele é diferente do agravo de instrumento no processo civil. Porque no processo civil, ele cabe contra uma série de decisões interlocutórias. Várias ali. Tem lá o artigo 1021, salvo engano, do Código de Processo Civil. 1021, 2021 é embargos, né? Agora não é, mas tá ali nesse meio ali. Então ali tem elencando ali quais são os tipos de decisão que são todas interlocutórias. Observa ali que todas se classificam, se caracterizam, né, conotativamente como decisões interlocutórias, né, mas tem lá quais são os tipos de decisão que cabe o agravo de instrumento. O STJ tem ampliado esse cabimento de recurso para alguns tipos de algumas decisões interlocutórias que têm um conteúdo que não se encaixa naquele dispositivo, porque entende que é algo que não se deve, não pode afastar o agravo de instrumento para aquelas hipóteses, tá? Não entendi porque o legislador de 2015 entendeu por bem relacionar todas as decisões as decisões interlocutórias que caberiam, né? No Código de Processo Civil anterior, ele não tinha essa relação, simplesmente
agravo de instrumento cabe contra a decisão interlocutória, aí você já entendia, a jurisprudência e a doutrina já tinham definido o que era decisão interlocutória, né? É uma decisão que tem conteúdo decisório, ou seja, não cabia agravo contra um simples despacho do juiz, de forma que facilitava um pouco mais a sistemática aí, né? Aí agora ficou esse cambalacho aí, de que você tem que estar elencado naquele rol, né, que o CPC discrimina, só que em razão da praxis, né, o STJ acaba tendo que ampliar em algumas situações, porque a lei não definiu um tipo de decisão que teria efetivamente que ser recorrível, né? Por exemplo, algumas decisões interlocutórias em execução, ou mesmo em cumprimento de sentença. Ou seja, se aquela decisão não for recorrível pelo agravo de instrumento, não caberia nenhum recurso, e contra aquela decisão não teria um duplo grau. Só que ela era definitiva em relação a uma questão incidente. Então acaba aí prejudicando, né, o princípio do contraditório da ampla defesa. Mas enfim, daí isso já é um outro assunto. No processo do trabalho é ainda mais restrito. O agravo de instrumento cabe contra somente um tipo de decisão interlocutória. Acabou. Né? Qual tipo de decisão interlocutória? Aquela que denega seguimento para outro recurso. Tá? Então a gente vai ver isso na aula que vem. Então é um tipo de decisão interlocutória, sim, né? Mas é só com esse tipo de conteúdo. Só que o agravo de instrumento ele é cabível contra esse tipo de decisão durante o processo de conhecimento, né? Ou seja, aquele que ainda falta uma sentença, um trânsito em julgado de uma ação que pretende uma das tutelas técnicas a serem proferidas pelo Poder Judiciário, né? Aquelas lá, uma tutela declaratória, constitutiva, condenatória, executiva ou mandamental. No caso da fase executiva, da fase de execução, aí não tem como fugir, porque em muitas hipóteses para decisão, as decisões são praticamente todas incidentais, a não ser aquela que extingue a execução pelo pagamento, por exemplo, né? Então daí é sentença, aí cabe o recurso ordinário. Mas como a execução tem essa característica de que existe sentença, por exemplo, de embargos à execução, sentença de embargos à penhora, a decisão que homologa os cálculos judiciais, e teoricamente todas essas decisões não tivesse algum recurso específico previsto para elas, seriam irrecorríveis, o que prejudicaria daí a possibilidade do amplo acesso à justiça num duplo grau, porque essa decisão seria definitiva, né? Então, definitiva no âmbito da primeira instância. Então, contra essas decisões em fase de execução no processo de trabalho, cabe um outro recurso chamado agravo de petição. Né? Então, eis a diferença. Mas, professor, e daí? Aquelas decisões que são tomadas, decisões interlocutórias são tomadas no curso do processo de conhecimento, fica sem recorrer, porque são irrecorríveis? Não, elas são recorríveis no momento oportuno. Qual o momento oportuno? É no recurso ordinário. Tá? No recurso ordinário. E aquelas decisões que têm a capacidade de prejudicar o sujeito, ou ainda que violam um direito líquido e certo, seria daí um mandado de segurança. Mas ela mesma é irrecorrível. Só com o cuidado de que o mandado de segurança, independentemente, exige a presença de um direito líquido e certo. Tá?
Então essa é a característica. Então veja assim, quando contra as decisões interlocutórias no âmbito do processo de conhecimento, ele é possível você vir a exigir um novo julgamento a respeito daquele tema no momento do recurso ordinário. Na execução não teria essa possibilidade. Imagina, você tem que esperar, para ele extinguir a execução, teoricamente, não ser outras hipóteses muito raras, mas teoricamente teria, por exemplo, a prescrição, mas teoricamente teria que ser diante do pagamento. Agora, imagina ter que esperar penhorar o bem, expropriar, entregar, efetivar o pagamento, extinguir, e só daí uma das partes, né, geralmente o executado, tem a possibilidade de recorrer ao tribunal de uma questão que foi julgada lá em relação aos cálculos judiciais, ou seja, no início da execução. Então não faria muito sentido. Então, contra essas decisões na fase de execução, cabe agravo de petição. Tá? Agora, no processo de conhecimento já é diferente, ele pode esperar a sentença, porque a sentença não é o ato final do processo de conhecimento. Ainda é cabível o recurso ordinário. Então, em sede de recurso ordinário, ele pode revolver aqueles temas que ele alegou durante o processo e pediu um pronunciamento do juiz antes mesmo da sentença. No caso, por exemplo, do pedido de produção de uma prova pericial, por exemplo, e o juiz vem aí indeferir. Né? Então, teoricamente, ele poderia recorrer ali, teoricamente não, poderia haver um recurso que ele poderia recorrer ali contra aquela decisão que indeferiu, né? Mas no caso do processo de trabalho não há. Ele já tem a possibilidade de retornar àquela temática no âmbito no recurso ordinário, quando daí a sentença vai ter um erro improcedendo por cerceamento de defesa. Inclusive o STJ no processo civil também tem julgado isso. Foi uma das hipóteses que foi tentado junto no STJ para ampliar o rol de cabimento do agravo de instrumento no âmbito do processo civil, foi o cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. Aí nesse caso específico o STJ disse, não, aqui não. Não, esse tema não. Esse tema pode ser desafiado no âmbito de um recurso próprio, no âmbito de um recurso de apelação. Não no agravo de instrumento. Tá? Então a gente tem que ter ter ciência e muito bem definido essas situações aí a respeito dos recursos no âmbito do processo de trabalho, né? As semelhanças que há entre eles e os recursos no âmbito do processo civil e também, principalmente, as suas diferenças. Então, né, isso no profissional tem que saber de cabeça. É lógico que alguns detalhes a gente depende de ir lá na lei, dar uma consultada sempre e tal, mas esse aspecto geral a respeito do recurso, cabimento, prazo, as hipóteses de cabimento, a admissibilidade, quais os efeitos desse recurso, tudo é coisa que o profissional tem que ter na cabeça. Tem que saber, pode não saber o artigo exatamente que está lá, mas ele sabe que é assim que funciona. Lógico, aí detalhes assim vai na lei, né? Alguns detalhezinhos, por exemplo, o rol de decisões pelas quais é cabível o gravo de instrumento do CPC. Tem que ir lá dar uma olhadinha, não sei de cabeça o rol. Eu sei que tem um rol lá que diz quando que vai caber o agravo de instrumento ou não. Tá? E mesmo assim não vou, se eu estou desafiando uma decisão cujo conteúdo não esteja classificado no rol ali, já não vou desistir de cara, porque sei que o STJ está entendendo em algumas situações que mesmo assim é cabível o agravo de instrumento. Aí depende do estudo do advogado. Okay? Mas retornando lá, então, ele inicialmente
ele é previsto no 893, inciso 2º, tá? O recurso ordinário, ele se classifica, o recurso ordinário tem essa denominação e se classifica como um elemento dentro do seu gênero recurso ordinário. Né? Lembra que a gente tinha lá, entre os gêneros lá, tipos de recurso, quanto o assunto, o recurso ordinário e recursos extraordinários. Então, os recursos ordinários é aquele que tem uma devolutibilidade ampla, ele se devolve, devolve-se ao tribunal, né, todas as questões de direito e de fatos, inclusive com a possibilidade de revolvimento do material probatório que já está presente nos autos. Não se admite a nova produção de provas. A produção de provas foi feita lá na primeira instância. Né? Então, a crítica dizendo que a legislação brasileira torna o juiz de primeira instância um mero coletor de provas. Né? Diga, Emerson. Professor, não tem nenhuma exceção assim, a essa questão de produção de provas no tribunal? Porque no processo penal, né, geralmente os professores falam que não também, mas esses dias eu descobri que tem como você ter uma colheita de depoimento de testemunhas e interrogatório do réu. Só para dar um exemplo, né? Em segundo grau, assim, no tribunal. Então, não tem uma exceção assim parecida no processo do trabalho? No processo penal, admite-se prova nova, até mesmo com uma possibilidade de produção, e pelo que eu já vi em algumas circunstâncias, certa vez eu já vi há algum tempo, até mesmo a produção de uma nova oitiva testemunhal, quando essa prova servir para fins absolutórios, né? Serve para absolver o réu. Ok, tem, tanto no processo civil, quanto no processo do trabalho, havendo uma prova documental recente, nova, ela pode vir a ser requerida o seu acolhimento no âmbito recursal. Tá? Isso tem sido compreendido pelos tribunais como válido. Okay? Prova testemunhal, não. Prova testemunhal, não vejo como existir a possibilidade de se poder produzir uma prova testemunhal quando já tiver sido proferida a sentença de primeira instância, tá? Isso serviria tanto para o processo civil quanto para o processo do trabalho, tá? Então, se tem documento novo, inclusive tem um artiguinho do Código de Processo Civil que fala isso. Mas até eu achar, vai demorar mais do que eu falar. Que trata do assunto, mas o que eu tenho visto é que o STJ, o TST não tem decisão nesse sentido, pelo menos até hoje eu não vi nenhuma publicação a respeito oh meu Deus, eu leio toda semana esse negócio, sempre esqueço o nome. No ementário que sai semanal lá, como é que é o nome? Informativo, obrigado. No informativo de jurisprudência, mas o STJ eu já via acontecer dele acolher a possibilidade de produção documental, quando o documento for novo, tá? Quando houver um documento novo. Ou um documento que a parte não tinha como ter ciência, ter acesso. Tá? Então, nessas hipóteses aí. Vamos lá. Então, o recurso ordinário, em regra, não tem uma nova produção probatória, mas o que até mais nos importa aqui é que, mesmo não tendo uma produção probatória no âmbito recursal, ele tem um revolvimento fático com
com o exame, um novo exame das provas que foram produzidas durante o processo. Então, e essa é a grande diferença entre o que se classifica como recursos ordinários, dos quais estão recurso ordinário no processo do trabalho, o agravo de instrumento, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil, agravo de instrumento até a segunda instância, né? Não confunda o agravo de instrumento para destrancar, que nem é mais chamado agravo de instrumento, né? O próprio CPC já afastou essa nomenclatura, que é para destrancar recurso especial e recurso extraordinário. E no âmbito da apelação, no processo civil, a apelação no processo penal, por exemplo, seria uma modalidade de recurso ordinário, a apelação no processo eleitoral, e os recursos extraordinários, recurso especial, né, tanto no processo comum quanto no processo eleitoral, o recurso de revista, o próprio recurso extraordinário para o STF. Então, qual que é a grande diferença entre eles? Porque, às vezes, possivelmente, eu já li, não sei se existe isso ainda escrito em algum livro, mas eu já li em livro dizendo, no recurso extraordinário, no recurso especial para STJ, recurso extraordinário, não há a análise fática no processo. Afirmar isso é uma besteira sem tamanho. Se não há análise fática, não precisa do judiciário. Então é só pegar a lei ali e falar, a lei está aqui. Os tribunais superiores não servem somente para dizer o que está escrito na lei, eles servem para interpretar, uniformizar a jurisprudência diante dos casos que lhes são submetidos, né? Então ele pega e faz uma gama lá de casos, né? E cada vez mais a legislação tende a tornar isso um atacado de decisões, né? Afastando aí aquelas decisões mais personalizadas, né? Aquela decisão que é para aquele caso específico, não. O STF, inclusive, já tem mecanismos, inclusive, que é a repercussão geral, dos quais ele afasta a possibilidade dele ter que apreciar um caso que vai se aplicar somente, uma questão que vai se aplicar somente àquele caso. Então, por quê? Porque não tem repercussão geral, e a repercussão geral no processo, no caso do recurso especial e no caso do recurso de revista também já tem sido muito debatido nesse sentido. Inclusive o Marinoni diz que isso é natural, isso não precisaria nem estar na lei, a questão da repercussão geral. Por quê? Porque são tribunais de uniformização de jurisprudência, mas para uniformizar a jurisprudência, o que eles fazem? Mesmo diante de uma gama de casos, ele pega qual é a premissa, ele admite qual é a premissa maior, que é a norma jurídica, a construção da norma jurídica, né, para a aplicação dessa norma jurídica na premissa menor, que é a construção fática. Então é lógico que eles analisam fatos, né? Óbvio que eles analisam fatos. O que aconteceu para ter que assim se aplicar a norma? Então, diante dessa circunstância fática, a norma se aplica dessa forma. Inclusive, se você lê os informativos do STJ, do TST, do STF, ou qualquer jurisprudência, você vai perceber lá, que eles dizem, olha, nesse caso aqui, que acontecer isso, isso e isso, a norma se aplica assim. O resultado é aquele. Né? Então, não é simplesmente olhar para o processo e falar, não, fato não quero saber do fato, o direito é esse, tá, mas se o direito é esse, ok, e qual é o resultado da aplicação disso, né? Ficaria inclusive sem sentido. Então, assim, afirmar que os tribunais superiores não analisam fatos é de uma bobagem sem tamanho. Okay? Inclusive no pré-questionamento faz todo sentido você pré-questionar o instituto legal, né, o dispositivo legal que você diz que está sendo violado diante dos fatos que foram expostos no caso.
Grande diferença é o retorno do julgador ao material de provas que foi produzido. Então é isso que ele não volta, né? Ele não vai lá no depoimento da testemunha observar se a testemunha falou aquilo mesmo. Ele não vai lá no documento para saber se o documento diz aquilo. Não. A grande diferença é que ele pega do acórdão do Tribunal de Segunda Instância e vê lá o que o tribunal disse que é fato. O tribunal disse que é fato isso, isso, isso. Por que o tribunal disse aquilo? Não me importa. Não quero saber. Entendeu? Eu quero, mas o tribunal disse que esse fato ocorreu porque por causa do depoimento daquela testemunha. Não interessa. O que interessa é saber, existe um fato, o fato foi exposto pelo tribunal, e daí que vem o pré-questionamento. Porque se o tribunal não analisar aquela questão, o Tribunal de Segunda Instância, né, o TRT no caso, o Tribunal de Terceira Instância, o Tribunal Superior, ele não tem condições analíticas, né, por ausência de pré-questionamento, de proferir uma decisão sobre aquele caso. E daí que 90% dos recursos de revista, dos recursos especiais, dos recursos extraordinários não são recebidos. Né? Então ele analisa fatos, sim. O que ele não faz é reexaminar o conjunto probatório. Isso que ele não faz. Então essa é a grande diferença. E é por isso que se diz que a devolução nos recursos ordinários, e no nosso caso no recurso ordinário do processo de trabalho, ele é uma devolução ampla, né? Ele tem uma devolução ampla. Por quê? Porque o tribunal ele pode resgatar todo o conjunto probatório e dizer se o juiz interpretou o conjunto probatório corretamente ou não. Se ele extraiu daquele depoimento prestado pela testemunha o fato de forma correta, né? Mas que o juiz pode dizer assim, olha, a testemunha afirmou isso, então eu reconheço como fato tal coisa. Aí chega o tribunal, lê de novo o depoimento e fala, não, mas esse depoimento não prova esse fato, não demonstra esse fato. Ou pode ser o contrário, o juiz falar, não, esse depoimento não mostra nada, não traz esse fato. Por qualquer motivo, às vezes o juiz pode entender que a testemunha foi fraca, foi frágil, não foi assertiva, né? E o tribunal olha o depoimento e fala, não, aqui tem sim, essa testemunha demonstrou tal fato. Então, o Tribunal de Segunda Instância, ele vai ao exame do conjunto probatório, tá? Diferente do Tribunal Superior. O Tribunal Superior, ele não vai ao exame do conjunto probatório. E ele pode reinterpretar tudo que o juiz interpretou. E daí o efeito devolutivo amplo no recurso ordinário. Que ele pode tanto reinterpretar para extrair fatos novos ou diferentes daquilo que o juiz proferiu em sentença, quanto ele pode aplicar a norma jurídica de um jeito diferente também. Ele pode até dizer, o fato foi esse, mas o juiz não aplicou a norma jurídica corretamente aqui. O resultado desse processo dialético não está correto. Que é um processo lógico, né? Então, o fato realmente foi esse, mas a norma jurídica não traz esse resultado quando se aplica ele. Então, isso é o efeito devolutivo amplo no âmbito do recurso ordinário. É claro que o efeito devolutivo no recurso ordinário, ele vai estar limitado, né, ao que lhe foi devolvido, né, pela amplitude recursal. Então lembra que
que existem os pressupostos recursais. Por exemplo, o interesse recursal é um deles. O sujeito só pode recorrer daquilo que sucumbiu na sentença, daquilo que ele ficou vencido, tanto o reclamante quanto o reclamado. Então, daquilo que ele ficou vencido, ele pode recorrer. Agora, se ele não recorrer, o tribunal vai examinar? Não, não vai examinar. Por quê? Porque o recurso não é total, é um recurso parcial, lembra? E só se devolve a matéria para o tribunal daquilo nos limites da amplitude do recurso. Então, se a parte não recorreu de um determinado ponto da sentença, digamos que ele recorreu de outros, que ele foi vencido também. Mas ele não recorreu de um deles. O tribunal não vai poder analisar essa parte do qual o sujeito não recorreu. Não vai poder analisar. Ok? Apareceu um balãozinho aqui. Alguém fez uma pergunta? Professor, perguntei se o tribunal ele pode analisar alguma matéria de ofício. Sim. Nós falamos isso na aula passada, né? Mas só para lembrar. Ele pode. Matéria de ofício diz respeito aos pressupostos, tanto processuais, né, de ir para desenvolvimento regular e válido do processo, como condições da ação também, quanto os próprios pressupostos recursais. Ele pode analisar de ofício uma dessas matérias? Sim, pode, porque são matérias de ordem pública, né? Desde que seja de matéria de ordem pública, ok? Quando ele não vai poder analisar, inclusive, se não vier a ser superado, ele pode analisar até mesmo se a parte não alegar, mesmo que a parte não alegue. Quando que ele não pode analisar? Quando houver a preclusão pró-judicato. O que é preclusão pró-judicato? É aquela preclusão contra o juiz. Tá? Contra o juiz, no caso, o juízo, né? Contra o órgão judiciário. Né? Se o juiz de primeira instância decidiu aquela questão e contra aquela decisão não há recurso, o tribunal não pode analisar daí. Por quê? Porque aquela questão já foi resolvida. Ok? Aquela questão já foi definida pelo juízo. Então ali ocorreu uma preclusão pró-judicato. É claro que se houver uma preclusão tácita, uma preclusão consumativa contra a parte, né, aí ela não vai poder mais nem recorrer. No caso do processo do trabalho, o que ela tem que fazer? Ela tem que pedir, uma vez pedido aqui a apreciação daquela questão, o juiz pode definir em decisão interlocutória. Geralmente no processo de trabalho, a praxis forense e a própria dinâmica do processo de trabalho acaba fazendo com que o projete esses tipos de decisões lá para a sentença. É difícil o juiz analisar, apreciar essas mesmas questões de ordem pública, como, por exemplo, condições da ação e outros pressupostos processuais, inclusive a prejudicial de mérito, né, a prescrição, antes da sentença. O que é mais comum no processo civil. Porque no processo civil acaba tendo várias etapas até chegar na sentença. No processo de trabalho, a dinâmica dele acaba projetando em saltos, de forma que não acaba não sendo muito propício a proferir uma decisão ali no meio do caminho a respeito de um tema, incidente. A não ser que aquele incidente seja necessário
para o desenvolvimento, para o regular do próprio processo, assim, para o andamento do processo. Agora, se não for, geralmente ele define isso em sentença, tá? Aí fica fácil de saber, você sabe que vai ter o recurso ordinário. Daí é no recurso ordinário que você vai falar, ó, juiz decidiu isso errado, quero que reaprecie, né? Faça um reexame. Lembra do que é recurso? Recurso é ato processual. Quer ver? Vamos lá. Recursos. Onde que... Bom, recurso é ato processual previsto em lei que tem a finalidade de uma nova de mobilizar o judiciário a proferir uma nova decisão. Então isso é recurso. Não estou achando aqui onde eu tinha escrito para vocês. Mas isso é recurso. Ok? Qual que é a oportunidade que você tem? O recurso ordinário. Ok. Mas se o juiz profere essa decisão antes, por exemplo, você alega lá a ausência de uma condição da ação e o juiz, por algum motivo, chama o feito para o gabinete e profere uma decisão afastando essa condição da ação no processo de trabalho. O que você faz? Se não há agravo de instrumento no âmbito do processo de trabalho para a decisão interlocutória no processo de conhecimento, você tem que manifestar o seu protesto contra aquela decisão. É o que acontece, por exemplo, durante a audiência. Se o juiz indefere algum pedido e você entende necessário, por exemplo, a produção de uma prova testemunhal, né, ele indefere a oitiva de uma testemunha, o que você faz? Você pede para consignar um protesto. Em cima daquele seu manifesto, você vai puxar para o recurso ordinário um momento oportuno para poder pedir o reexame daquela questão. Tá? Então, você não pode permitir que haja uma preclusão consumativa contra aquela decisão, né? Nenhuma preclusão lógica, né? Mas se o juiz decidir e não houver um ato recursal em relação àquela decisão, aí definiu-se aí uma preclusão pró judicato, o que quer dizer que o tribunal não vai poder reexaminar aquela questão, tá? Mesmo que seja de ordem pública. Há quem diga que no caso assim, de nulidade absoluta, né? Nulidade absoluta é quando um pressuposto de existência do processo não é satisfeito. Por exemplo, não existe citação. Citação não existe simplesmente. Não houve, não só não foi regularmente citado, como não existiu um ato citatório. Não foi nem expedido o mandado. Aí é um pressuposto de existência do processo. Né? Aí nesses casos tem se admitido que alguma nulidade absoluta, ainda que houvesse uma decisão uma preclusão pró judicato, o tribunal poderia reexaminar, tá? Mas é muito raro, isso vem inclusive da doutrina, pelo que eu estou lembrando, nem na jurisprudência eu vi algo assim nesse sentido. Mas vamos lá. Então, efeito devolutivo amplo, ele é cabível contra sentenças ou acórdãos em primeiro grau. Mas acórdãos em primeiro grau, sim, em processos originários, né? Tem alguns casos que o processo se origina no Tribunal Regional do Trabalho. Então, nesses casos, cabe o recurso ordinário para o TST. Tá? E a das sentenças de primeira instância. Sentenças o quê? Tanto definitivas como terminativas. Tá? Ele tem um prazo de 8 dias. Como a gente já conversou anteriormente,
lembra? Todos os prazos recursais, aliás, todos os recursos no processo de trabalho têm prazo de 8 dias, com exceção dos embargos de declaração, que nem recurso é. Tá? Então você pode dizer assim, embargo de declaração não é recurso, então é 5 dias. Agora, se for recurso, são 8 dias. Tanto assim que o próprio TST, inclusive tem alguns tribunais, tem uma mania de ser legislador, né? Tipo o TST, e como o TSE também. Mas o próprio TST, em resolução, definiu que o agravo interno, que foi previsto no CPC, que seria de 15 dias, 15 dias, ele definiu que não, que a gente vai tornar equivalente aos prazos processuais do processo de trabalho, e aqui ele vai ser de 8 dias. Então, assim, é algo estranho, mas acontece. Okay? Então, é só lembrar, olha, no processo de trabalho, os prazos recursais, 8 dias. Tá? Em dias úteis, como todo prazo processual, no processo de trabalho aplicado também, né? A CLT traz lá que a contagem dos prazos processuais são em dias úteis, então exclui-se aí os feriados, finais de semana, enfim, recesso, ok? E o preparo? Preparo é o quê? São as taxas judiciárias que se pagam para os recursos. Os recursos não são gratuitos, né? A não ser para quem tem justiça gratuita, né? Já deferida. Então, para esse acaba não tendo o preparo. Mas ainda se discute assim em relação ao depósito recursal. O que acontece? No caso do recurso ordinário, né, você tem que ter noção do seguinte. Deixa eu ver se essa parte vai aparecer para vocês aqui. Não, vou ter que... Deixa eu só mudar a apresentação aqui para aparecer tela inteira. Aparecer um bonequinho aqui para vocês, um negocinho aqui para vocês. Ok, apareceu. Vamos lá. Apareceu isso aqui, ó. No caso, então, se a gente estiver falando do reclamante, tá? Reclamante. Como que vai ser? Ficou boa assim. Como que vai ser o preparo no caso do recurso ordinário para o reclamante? Vai ser assim. O reclamante só paga o preparo, primeiro, se ele não tiver justiça gratuita, claro, né? Se tiver, não paga de uma forma ou de outra. Segundo, se ele for totalmente sucumbente. Ou seja, a sentença foi de improcedência. Lembra que a sentença, veja, não existe improcedência em parte. Isso não existe. Ok? O que existe são de pronunciamento de mérito, são 3 modalidades: procedência, improcedência ou procedência em parte. Tá? Ainda que essa parte procedente seja ínfima, seja uma parte minúscula, né? Então vai ser procedente em parte, ok? Só essas 3. Não existe improcedência em parte, ok? Veja, no caso, o reclamante somente vai ter que recolher o preparo no caso de improcedência. Procedência quer dizer o quê? Perdeu tudo, ele foi vencido em tudo, ele não ganhou nada da sentença, da ação que ele pleiteou, ok?
E quando é improcedência, o que ele vai recolher? Ele vai recolher as custas fixadas em sentença. Por quê? Porque toda vez que o juiz sentencia, ele fixa um valor de custas, tá? Baseado em 2% do valor da condenação, ou do valor da causa, né, dependendo. Aí ele vai lá e fixa lá, olha, as custas no importe de tanto. Esse é o valor das custas. Então, no caso de improcedência, pro reclamante ter que recolher, ele recolhe essas custas que foram fixadas na sentença. Só isso, tá? Mais nada. Então, lembrando, só na improcedência, recolhe as custas que foram fixadas pelo juiz, e se ele não tiver, obviamente, gratuidade da justiça. No caso do reclamado, ele vai recolher quando? Procedência ou procedência em parte. Tá? Ah, mas ele sucumbiu de uma parte ínfima. O reclamante ganhou só um negocinho de nada ali, em parte daquilo só. Não importa. Procedência em parte. Se é procedência ou procedência em parte, quem paga as custas é o reclamado. É lógico que daí as custas vai ser em cima da condenação. Então, se ele sucumbiu sobre uma parte ínfima, a condenação também é uma parte ínfima. Daí as custas vai ser em cima daquele valor de condenação. Tá? Então, procedência e procedência em parte. O que ele recolhe? Custas fixadas em sentença, e ele recolhe o chamado depósito recursal. O que é esse tal de depósito recursal? Isso também faz parte do preparo. Depósito recursal é uma... Deixa eu pôr aqui. Depósito recursal é uma garantia do juízo. Uma garantia prévia do juízo. Tá? O que isso quer dizer? Ó, houve alguma condenação? Houve. Então, para você poder acessar a segunda instância, ou até mesmo a terceira, você precisa depositar uma parte daquilo que você foi condenado. Ou, dependendo, tudo daquilo que você foi condenado. Tá? Primeiro, o valor que o juiz fixou como condenação. Sempre o juiz fixa um valor X. Esse valor pode ser de alçada. Pode ser um valor próximo. Tá? Pode não ser um valor líquido. Né? Mas ele fixa um valor X. E é sobre isso, inclusive, que ele fixa as custas. Então, esse valor aí. Aí depende de quanto é a condenação. Né? Como que funciona isso? Então, se temos até para pegar aqui rapidinho. Depósito recurso para ver já os valores atuais. Recurso TST. Então, a lei diz ali quais são os parâmetros, mas fica fácil de você pegar lá no TST, tá? Se você olhar nesse... Oh, caramba. Nesse site aí você encontra valores vigentes. Tá? Então tá lá. Se você observar, tem lá. Qual o valor do depósito recursal para o recurso ordinário? Então, recurso ordinário.
o valor atualmente é de 10.986,80, tá? Se você for para o recurso de revista, esse valor será de 21.973,60. Tá? Esqueci de pôr o Rzinho aqui. Vou apagar isso aqui, não gosto. E 21.973,60. Eu não estou olhando para a tela de vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, falem. Aí tem recurso em ação rescisória e tal, que é o mesmo valor, mas o que importa são esses dois aqui. Como é que funciona? Veja. Se o valor da condenação, tá? Vamos pegar aqui, ó. Valor da condenação. Okay? Se o valor da condenação for maior do que os 10.000, tá? Se for maior do que os 10.000, depósito, tá? Do limite de 10.986. Ok? Se o valor da condenação for menor, então, depósito, opa, deixa eu pôr um marzinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Depósito do valor da condenação. Compreenderam? Isso eu estou falando aqui, ó, para o recurso do recurso ordinário, tá? Então veja, se o valor fixado pelo juiz de sentença é um valor maior do que 10 hoje, que isso aí todo ano tem uma progressão, tem uma atualização, tá? Então você tem que estar sempre ligado nesse valor aqui. Então hoje 10.986,80. Se o valor da condenação for maior que 10.986,80, você deposita 10.986,80. Se o valor for menor, por exemplo, se o valor da condenação foi 9.000, aquele fixado na sentença, 9.000, você vai depositar 9.000, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. E veja, tem que ser exato. Eu já vi acontecer, não foi comigo, graças a Deus, já vi acontecer de recurso não ser recebido por deserção. Deserção é quando não há o preparo não foi feito corretamente, porque tinha uma diferença de menos de 10 centavos no depósito recursal. Assim, eles levam a sério. Então tem que ter muito cuidado com isso. Agora, qual que é... E o recurso de revista? Aqui, quando chega no momento do recurso de revista, tem que prestar mais atenção ainda. Por quê? Porque você pode ter uma situação aqui do seguinte. Se o valor, veja, o valor é maior que o 10.986,80, beleza, então você vai recolher 10.986,80. Digamos que a condenação foi de 15.000, por exemplo. Tá? Então, no momento, numa condenação de 15.000, no momento do recurso ordinário, quando você for interpor o recurso ordinário, você recolhe as custas e mais o depósito recursal no valor de 10.986,80.
Só que, quando você, digamos que o tribunal julgou improvido seu recurso e você quer recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho num recurso de revista. Ok? Beleza. Como que você vai fazer daí? Ai, estou sem calculadora aqui, caramba. Estou sem calculadora. Sem calculadora. Ok. Dá para fazer aqui, ó. Calculadora. O que você tem que fazer? Você tem que pegar os 15 mil, tá? 15 mil, menos o que você já recolheu de depósito, 10.986,80, e você vai ter que recolher a diferença. Oh, meu Deus. Sem calculadora aqui. Celular, né? Idiota. Vamos lá. Eu tô tentando. Aqui o Jorge formatou meu computador hoje, só que ficou sem calculadora no computador que eu gostava de usar. 10.986,80. 986,8. Ó, vai ficar uma diferença, né? No caso, se condenação de 15 mil, vai ficar uma diferença de 4.013,20. Estão compreendendo? O que você tem que fazer? Você tem que complementar o depósito. Ok? Você tem que complementar o depósito. Uma vez depositado 4.013 lá, chegando ao valor limite da condenação, beleza, você recorre até enquanto puder. Tá? Por exemplo, se a condenação foi de 9 mil e você teve que recolher os 9 mil para fazer o recurso ordinário, então você não precisa recolher novamente para um eventual recurso de revista. Então a intenção você tem que sempre ir complementando até chegar no valor da condenação ou até o limite que tiver de chegar de recurso. Ok? Agora, se o valor for maior do que 21.973, digamos que uma condenação de 40 mil, por exemplo. Tá? Aí numa condenação de 40 mil, você tem que recolher depósito recursal 10.986,80, tá? Num eventual recurso de revista, quanto que você tem que recolher? Aí vem até um pulo do gato. Antigamente, você complementaria até o valor do recurso de revista. Porque a lei diz assim, olha, o valor para o recurso ordinário é X. E para o recurso de revista, o valor do depósito recursal é 2X. Agora, se você está com os 2X depositado, você tem o depósito ali do recurso de revista. E era assim entendido durante muito tempo. Então, o que você faria nesse caso? Você recolheu 10.986,80, você ia lá e recolhia mais 10.986,80. Daí você chegaria a 21.973,60, beleza? Chegou, arredondou o depósito recursal, bola para frente. Não. O TST, de um tempo para trás, 2013, se eu não me engano, para cá, decidiu o seguinte, não, isso não funciona assim.
É a soma dos depósitos recursais até chegar ao limite da condenação. O único limite que existe é o valor da condenação. Esse é o limite. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver numa condenação de 40 mil reais, por exemplo, você vai ter que recolher os 10.986 do recurso ordinário, beleza? Ah, mas não deu certo. O tribunal julgou pelo improvimento do meu recurso ordinário. Quero fazer o recurso de revista. Quanto que você vai ter que recolher? Mais 21.973,60. Ou seja, você vai chegar a ter recolhido 1.973,60 mais 10.986,80. Você vai chegar a ter recolhido recolhimento, tá, de 32.960,40. Veja que você nem chegou a recolher o valor total da sua condenação, mas já está chegando lá perto. Entendeu? E assim por diante. Ah, mas eu não tive uma condenação de... Eu tive uma condenação, veja, 15 mil. Eu tive uma condenação de 30 mil. Então, você não precisa recolher os 21.973. Você vai ter recolhido os 10.986, tá? E daí vai recolher só a diferença dos 30 mil para 10.986. Porque daí você vai chegar no valor total da condenação. Tá? Então, sempre lembrando disso. Depósito recursal ainda falta para o valor da condenação, você vai ter que recolher o valor integral. E aí por diante. Por que é importante também saber? No caso de agravo de instrumento, o depósito recursal é 50% do valor do depósito recursal do recurso que se pretende destrancar. Isso quer dizer o seguinte, que o agravo de instrumento que quer destrancar o recurso ordinário é 5.493,40. Nesse caso aqui dos 15 mil, por exemplo, se você interpôs o recurso ordinário, o juiz não recebeu, por qualquer motivo, intempestivo. Aí você quer interpor o agravo de instrumento para destrancar o recurso ordinário. Esse agravo de instrumento, você vai ter que recolher 50% do depósito recursal referente ao recurso ordinário, que é o recurso que você quer destrancar. Isso quer dizer o seguinte, que você vai ter depositado isso aqui e você vai acabar complementando os 15 mil. Ou seja, você já vai ter depositado os 15 mil antes mesmo de chegar no tribunal. Ok, gente? Tá? Respeito do depósito recursal, está lá no artigo 898. Vê se é 898. Não, mais para frente. 899, tá? Respeito do depósito recursal. Mas mesmo você lendo lá o dispositivo 899, ele é meio chatinho de entender. Isso aqui é coisa que vocês têm que acabar estudando mesmo pelos livros mesmo. Tá? O TST entende muita coisa que ali que você olha pelo que está na lei ali, você fala, mas na lei não está dizendo isso exatamente. Aí você pode confundir, né? Então tem que ter muito cuidado com a questão do depósito recursal. Então isso é o depósito recursal. O que é? O que o reclamado tem que pagar para ele poder recorrer. Tem uma
uma discussão a respeito. Se a empresa estiver falida e pedir justiça gratuita, ela tem que recolher o depósito recursal? Tem sido decidido que tem, tá? Que tem. É complicado. Mas, por exemplo, tem legislação que afasta isso. Microempresa, por exemplo, ela está dispensada de recolher depósito recursal. Empresa em processo de recuperação judicial também, ela acaba sendo dispensada para fins de depósito recursal, tá? Agora, simplesmente, se não tiver em recuperação, não é microempresa, pedir gratuidade porque não tem bem suficiente, tal, não sei o quê, é possível pedir? Sim. É possível que o juiz defira? Sim. Mas o depósito recursal vai ser dispensado? Os tribunais têm entendido que não, tá? Mas ainda não é uma questão que tá bem definida a respeito. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Ok? Esse depósito recursal é lógico. Depósito recursal é uma garantia prévia do juízo. O que isso quer dizer? Não é um dinheiro perdido. É um dinheiro que está lá depositado numa conta judicial vinculada àquele processo. Isso quer dizer, condenou, você conseguiu reformar ou não reformar a sentença? Ou mudar de alguma forma, diminuir a condenação, ou não conseguir nada, hora que voltar, vai começar a executar. Então, começou a execução, definiu, liquidou, o valor é X, quanto que tem de depósito recursal? Se for um valor incontroverso, esse valor de depósito recursal é imediatamente liberado pro reclamante, pro exequente. E daí esse valor é decotado do valor da execução, tá? Então, assim, não é um valor as custas não. Custas é custas. Custas é taxa judiciária. Agora, o depósito recursal, ele é aproveitado. Porque, como o próprio nome diz, ele é uma garantia prévia do juízo. Né? Por exemplo, digamos que a condenação foi de 15 mil. E o juiz deu uma sentença líquida, fixou, não, é 15 mil. E essa conta judicial, inclusive, tem atualização monetária, né? Ela vai atualizando. Aí chegou lá, tal, não sei o que, deu uma modificadazinha, diminui um pouquinho lá, tal, não sei o que, voltou. Quando percebeu, o valor, só um pouquinho, o valor do depósito recursal cobre a liquidação de sentença, valor líquido. Pronto, tá pago. Tá pago. Tá? As partes ali concordaram, chegaram no valor, liquidou, chegou num valor tal. É um valor que não chegou num valor incontroverso, libera o depósito recursal, extingue a execução. Ok? Uma pergunta, pessoal? Compensa perder a ação? Como assim, Emerson? Essa eu não tinha visto. Não, que o senhor não tinha explicado ainda essa questão de como é feito, né? Às vezes, depósito acima do limite, depósito em valor inferior da condenação e tal. Tá. Não, mas agora deu para entender, né? Agora sim. Então, beleza, gente. Nenhuma pergunta? Professor. Oi. O valor tão alto desses recursos, além de garantir, às vezes, o pagamento, né, da condenação, seria evitar recurso protelatório? Na verdade, o fundamento básico dele é garantir efetivamente que o trabalhador vai receber o seu direito ao final do processo, por ser um direito alimentar, né? Na verdade, o básico é isso, mas ele acaba servindo, sim, como um obstáculo para a interposição de recurso, sem dúvida. Quando a hora que você chega para o seu cliente lá, teve uma condenação de 15 mil, a hora que você chega para o seu cliente e fala, para fazer o recurso ordinário você tem que depositar 11 mil, o cliente dá uma engasgada.
Então, assim, é muito comum você acabar servindo para não ter, para impedir um pouco, né? Dar uma brecada aí nos recursos aí. Ok? Entendi, valeu. Você pode até falar, inclusive, existia um debate, ainda existe, tem gente que ainda fala alguma coisa sobre isso, que alega que isso é inconstitucional, né? Porque ele limita o acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição. Na verdade, duplo grau de jurisdição, Nelson Nery Júnior disse que nem princípio né? Se você pegar e torcer a Constituição de capa a capa, você não acha duplo grau de jurisdição nela. Não tem. Alguns doutrinadores deduzem o duplo grau de jurisdição pela própria previsão constitucional de um sistema recursal. É por isso. Mas a Constituição não traz duplo grau de jurisdição como direito, muito menos princípio. Eu acho que a Convenção Americana de Direitos Humanos traz, né, expressamente. Traz. Então é meio que previsto por extensão, né? Por causa do parágrafo 3º. Então, mas então, aproveitando o gancho, aí tem gente que discute sobre a constitucionalidade do depósito recursal. Tem gente que diz que não é constitucional porque limita o acesso à justiça. É um bom argumento, mas o STF já há muitos anos, diz que é constitucional. Quem sabe um dia ele pode rever esse posicionamento, né? Como tem revisto tantos outros, né? Porque não ia revisitar esse também. Mas tá jóia, gente. Beleza?